A pobre mulher mendiga correu na chuva enquanto todos passavam direto. O menino na cadeira de rodas estava preso num buraco, desesperado. O que Dona Zefa não sabia era que um homem poderoso observava cada movimento dela. A chuva caía forte naquela tarde de quinta-feira na Avenida Paulista. Lucas Oliveira, um menino de apenas 12 anos, tentava manobrar sua cadeira de rodas pelo trecho esburacado da calçada. O céu escuro e as gotas grossas que batiam em seu rosto dificultavam ainda mais sua visão. Ele precisava chegar até o ponto de ônibus antes que a tempestade piorasse. Sua tia, que cuidava dele desde que seus pais o abandonaram por não aceitarem criar um filho com deficiência, estava doente e não pôde buscá-lo na escola especial. Lucas era um menino determinado, acostumado a enfrentar desafios desde pequeno, quando uma paralisia infantil afetou suas pernas. Mas naquele dia, o destino preparava uma reviravolta que ninguém poderia prever. Ao tentar atravessar a rua na faixa de pedestres, a roda dianteira de sua cadeira caiu em um buraco profundo no asfalto. O impacto foi tão forte que Lucas quase foi arremessado para a frente. Desesperado, ele tentou impulsionar a cadeira para trás, mas estava completamente preso. A chuva ficava mais forte a cada minuto, encharcando suas roupas e seus livros escolares. "Socorro! Alguém pode me ajudar?" gritou com toda a força de seus pulmões. Mas sua voz parecia ser engolida pelo barulho da chuva e dos carros que passavam. Os motoristas seguiam em frente como se não o vissem. Alguns até diminuíam a velocidade, olhavam, mas logo aceleravam novamente. Um homem de terno chegou a abaixar o vidro do carro, olhou para Lucas com pena, mas logo fechou o vidro e foi embora. Uma senhora com guarda-chuva colorido passou pelo outro lado da rua, fingindo não ver. Lucas sentiu as lágrimas se misturarem com a água da chuva que escorria pelo seu rosto. A sensação de invisibilidade doía mais que qualquer limitação física que já havia enfrentado. Do outro lado da avenida, sentada em um pequeno espaço coberto entre duas lojas, Dona Zefa observava tudo. Aos 63 anos, ela conhecia bem o que era ser invisível para a sociedade. Há 5 anos vivia nas ruas depois que perdeu o emprego como doméstica e não conseguiu mais pagar o aluguel. Carregava consigo apenas uma sacola com roupas, alguns documentos guardados num saco plástico para proteger da chuva, e uma dignidade que ninguém conseguia tirar dela. Quando viu o menino na cadeira de rodas se debatendo, algo dentro dela se moveu. Sem pensar 2 vezes, Dona Zefa deixou sua sacola e o pequeno cobertor que a protegia da chuva no canto onde estava e correu em direção ao menino. Seus chinelos velhos escorregavam no asfalto molhado, mas ela não se importou. Chegou até Lucas ofegante com a roupa completamente encharcada. "Calma, meu filho. Dona Zefa tá aqui para te ajudar", disse ela com uma voz firme e acolhedora que fez Lucas parar de chorar imediatamente. Havia algo no olhar daquela senhora que transmitia segurança, mesmo com sua aparência simples e roupas gastas. Dona Zefa examinou a situação. A roda da cadeira estava firmemente presa no buraco, e seria difícil tirá-la sozinha. Ela se posicionou atrás da cadeira e começou a puxar com toda a força que tinha. Seus braços magros, mas fortes de anos de trabalho pesado, faziam força enquanto os carros continuavam passando, alguns tão perto que jogavam mais água neles. "Me ajuda, meu Deus!" murmurava ela entre dentes, sem desistir. Foi nesse momento que um BMW preto parou do outro lado da rua. Ricardo Mendonça, um dos empresários mais bem-sucedidos do país, observava a cena pela janela do carro. Aos 45 anos, Ricardo construíra um império no ramo da tecnologia, mas carregava consigo um vazio que nenhum sucesso profissional conseguia preencher. Ele estava voltando de uma reunião importante quando viu o menino na cadeira de rodas, e logo depois, a senhora em situação de rua correndo para ajudá-lo. Ricardo ficou paralisado com a mão na maçaneta do carro. Algo naquela cena o tocou profundamente. Ele via como Dona Zefa, mesmo sem ter nada, oferecia tudo o que podia para ajudar aquele menino desconhecido. O contraste entre a indiferença dos outros motoristas e a atitude daquela senhora o fez questionar suas próprias escolhas de vida. Depois de muito esforço, Dona Zefa conseguiu finalmente liberar a cadeira de rodas. Seus braços tremiam de cansaço, mas seu rosto mostrava alívio. "Pronto, meu filho. Agora vamos sair dessa chuva antes que a gente pegue uma pneumonia", disse ela, ajeitando os cabelos molhados de Lucas que caíam sobre seus olhos. "Obrigado, senhora. Ninguém parou para me ajudar", disse Lucas com a voz embargada. "Meu nome é Lucas. Eu estava tentando ir pro ponto de ônibus. Pode me chamar de Dona Zefa, Lucas. E esse ponto de ônibus está muito longe ainda. Vem comigo até aquele lugar coberto ali. Vamos esperar essa chuva passar um pouco", respondeu ela, apontando para uma marquise próxima. Dona Zefa empurrou a cadeira de rodas com cuidado, desviando dos buracos. Seus olhos atentos procuravam o melhor caminho, como se aquela cadeira carregasse o bem mais precioso do mundo.
Lucas sentia, talvez pela primeira vez em muito tempo, que alguém realmente se importava com ele, sem olhares de pena ou obrigação. Do outro lado da rua, Ricardo continuava observando. Ele viu quando Dona Zefa levou Lucas para um lugar protegido da chuva, como ela tirou um pano da sacola para secar o rosto e os braços do menino, como sorria e conversava com ele como se fossem velhos amigos. Ricardo tomou uma decisão naquele momento. Ligou o carro e seguiu lentamente mantendo distância, mas sem perder os dois de vista. Quando a chuva diminuiu um pouco, Dona Zefa perguntou onde Lucas morava. Ele explicou que era no Jardim Miriam, um bairro distante dali. A tia dele estava doente e não pôde buscá-lo na escola. Ele tentou voltar sozinho, mas se perdeu e acabou na Avenida Paulista. Eu conheço esse bairro. Trabalhei por perto muitos anos. Vou te levar até lá, disse Dona Zefa sem hesitar. Mas a senhora não precisa fazer isso. Já me ajudou muito, respondeu Lucas, preocupado em dar ainda mais trabalho àquela senhora que já havia feito tanto por ele. Olha para mim, Lucas, disse Dona Zefa, agachando-se para ficar na altura dos olhos do menino. Nesse mundo, a gente precisa cuidar uns dos outros. Eu tenho tempo e conheço o caminho. Vou te levar em segurança até sua casa. Lucas sentiu um nó na garganta. Não estava acostumado com tanta gentileza desinteressada. Sua vida tinha sido marcada por abandono e por pessoas que o viam como um fardo. Mas ali estava uma completa estranha, que não tinha quase nada, oferecendo tudo o que podia. Eles seguiram juntos até o ponto de ônibus. Dona Zefa conhecia bem os ônibus adaptados e esperou com Lucas até que o veículo certo chegasse. Durante a espera, ela contou histórias que fizeram o menino rir, esquecendo por alguns momentos todas as dificuldades. Quando o ônibus chegou, ela ajudou Lucas a entrar e sentou-se ao lado dele. Ricardo, que o seguia discretamente em seu carro, observava cada detalhe daquela interação. Algo naquela cena mexia com memórias profundas que ele tentava esquecer. A forma como Dona Zefa tratava Lucas lembrava sua própria mãe, que havia criado 3 filhos sozinha, trabalhando como faxineira, depois que seu pai os abandonou. Ricardo tinha conseguido superar suas origens humildes, mas nunca esqueceu as lições de sua mãe sobre dignidade e compaixão. O ônibus seguiu seu caminho e Ricardo continuou seguindo à distância. Ele não sabia exatamente por que estava fazendo aquilo, mas sentia que precisava saber mais sobre aquelas 2 pessoas que, em poucos minutos, haviam despertado algo adormecido dentro dele. Quando chegaram ao Jardim Miriam, Dona Zefa ajudou Lucas a descer do ônibus e o acompanhou até sua casa, uma construção simples no final de uma rua de terra. A chuva havia parado, mas o céu continuava nublado. Ricardo estacionou seu carro a uma distância segura e observou quando uma mulher de aparência cansada abriu a porta. Era Márcia, a tia de Lucas. Meu Deus, Lucas! Onde você estava? Fiquei preocupada, exclamou Márcia, abraçando o sobrinho. Me perdi na volta da escola, tia, mas Dona Zefa me ajudou. Minha cadeira ficou presa num buraco na Avenida Paulista e ela me salvou, explicou Lucas, apontando para a senhora ao seu lado. Márcia olhou para Dona Zefa com gratidão nos olhos. Apesar de sua aparência simples, Márcia viu além das roupas gastas e reconheceu a bondade daquela mulher. Muito obrigada por cuidar do meu sobrinho. Por favor, entre para tomar um café, convidou Márcia. Não precisa agradecer, minha filha. Fiz o que qualquer pessoa de bom coração faria, respondeu Dona Zefa com simplicidade. Aceito esse café sim, tá fazendo um friozinho depois dessa chuva. Ricardo observou quando as 3 pessoas entraram na casa. Algo havia mudado dentro dele naquele dia. Ver a generosidade de uma pessoa que não tinha quase nada material, mas que oferecia tudo o que podia em termos de humanidade, o fez questionar suas próprias prioridades. Ele anotou o endereço e decidiu que aquele não seria o fim da história. Havia algo mais a ser feito, algo que talvez pudesse preencher o vazio que sentia apesar de todo o seu sucesso. Naquela noite, enquanto Dona Zefa voltava para seu canto na cidade, sem saber que havia tocado profundamente não apenas a vida de Lucas, mas também a de um poderoso empresário, Ricardo Mendonça fazia ligações e planejava como poderia ajudar aquelas pessoas sem invadir suas vidas ou ferir sua dignidade. Ele sabia por experiência própria que a verdadeira ajuda não era aquela que criava dependência, mas a que oferecia oportunidades e respeitava a autonomia do outro. O encontro daquele dia chuvoso na Avenida Paulista havia sido apenas o começo de uma história que transformaria para sempre a vida de Lucas, Dona Zefa e Ricardo, conectando 3 almas solitárias de maneiras que nenhum deles poderia imaginar. Na manhã seguinte ao resgate de Lucas, Dona Zefa acordou no mesmo lugar de sempre. Um pequeno vão entre uma padaria e uma loja de roupas na região central. O dono da padaria, seu Antônio, era um dos poucos que a tratava com respeito.
Todas as manhãs ele deixava um café e um pão fresquinho para ela antes mesmo de abrir a loja. Bom dia, dona Zefa. Dormiu bem? Perguntou ele como fazia todos os dias. Na medida do possível, seu Antônio. Obrigada pelo café, respondeu ela com um sorriso cansado. Seu Antônio notou algo diferente no olhar dela. Aconteceu alguma coisa ontem? A senhora parece preocupada. Dona Zefa contou sobre o menino na cadeira de rodas e como o havia ajudado. Sabe, seu Antônio, aquele menino me lembrou do meu neto que não vejo há anos, desde que minha filha se mudou para o norte com aquele marido dela. Sua voz falhou um pouco. Fico pensando se ele está bem, se tem alguém que cuida dele como deve ser. O que Dona Zefa não sabia era que, enquanto tomava seu café, Ricardo Mendonça já estava em seu escritório no 12º andar de um prédio imponente, pesquisando sobre Lucas e sua família. Ele havia contratado um investigador particular para descobrir mais sobre a situação do menino e da senhora que o ajudou. Ricardo não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela mulher correndo na chuva para ajudar um completo desconhecido, enquanto ele, com todo o seu dinheiro e poder, ficou apenas observando. Senhor Mendonça, encontrei as informações que pediu, disse Marcelo, o investigador, entrando na sala com uma pasta. Lucas Oliveira, 12 anos, foi abandonado pelos pais biológicos quando tinha 3 anos. A tia materna, Márcia Oliveira, assumiu a guarda. Ela trabalha como diarista, ganha pouco mais que um salário mínimo. O menino tem paralisia infantil desde os 2 anos. Frequenta uma escola pública adaptada, mas falta muito por causa das dificuldades de transporte. Ricardo ouviu atentamente cada detalhe, sentindo um aperto no peito. A história de Lucas era dolorosamente familiar para ele. Sua própria infância havia sido marcada pela ausência do pai e pelas dificuldades financeiras. E sobre a senhora? Dona Zefa? Perguntou. Josefa Santos, 63 anos. Trabalhou como doméstica a vida toda, sem registro. Quando ficou mais velha, foi dispensada e não conseguiu se aposentar por falta de contribuição. Tem uma filha no Maranhão com quem perdeu contato. Está em situação de rua há 5 anos, mas é conhecida na região por sua honestidade. Nunca se envolveu em problemas, recusa bebida alcoólica e é respeitada pelos comerciantes locais. Ricardo ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo aquelas informações. 2 vidas marcadas pelo abandono e pelas injustiças sociais, mas que mantinham uma dignidade admirável. Obrigado, Marcelo. Preciso que continue monitorando mais com discrição. Não quero que eles saibam que estou observando. O investigador assentiu e saiu da sala, deixando Ricardo imerso em seus pensamentos. Ele abriu a gaveta da mesa e pegou uma foto antiga. Sua mãe, já falecida, abraçando-o quando tinha mais ou menos a idade de Lucas. Ela havia trabalhado como faxineira em casas de família para criar os 3 filhos, sempre com um sorriso no rosto apesar do cansaço. O que você faria, mãe? Murmurou para si mesmo. Naquela mesma tarde, Dona Zefa sentiu uma vontade inexplicável de visitar Lucas. Ela guardou algumas moedas que havia conseguido vendendo latinhas e tomou o ônibus para o Jardim Miriam. Quando chegou à casa simples onde Lucas morava, foi recebida com um abraço apertado do menino. Dona Zefa, que bom que veio! Exclamou Lucas com os olhos brilhando. Márcia, a tia, também a recebeu com carinho. Entre, por favor. O Lucas não parou de falar da senhora desde ontem. A casa era pequena, com móveis simples, mas limpa e organizada. Na parede da sala, desenhos feitos por Lucas mostravam seu talento artístico. Trouxe um presentinho para você, disse Dona Zefa, tirando da sacola um caderno de desenho que havia encontrado em uma caixa de doações na praça. Não era novo, mas estava em bom estado. Seu Antônio me contou que você gosta de desenhar. Os olhos de Lucas se encheram de lágrimas. Fazia tempo que não ganhava um presente. Obrigado, Dona Zefa. A senhora quer ver meus desenhos? Enquanto Lucas mostrava orgulhoso suas criações, Márcia preparava um café na cozinha. Dona Zefa notou como a casa, apesar de simples, tinha um clima de amor. As paredes descascadas e os móveis gastos contrastavam com o cuidado nos pequenos detalhes. Uma flor em um copo d'água sobre a mesa, uma toalha bordada cobrindo o sofá rasgado, os desenhos de Lucas emoldurados com papelão pintado. A senhora é um anjo que apareceu na nossa vida, disse Márcia servindo o café. Lucas não tem muitos amigos. As crianças da vizinhança nem sempre são gentis com ele por causa da cadeira de rodas. Dona Zefa sentiu o coração apertar. Conhecia bem o que era ser excluída, ser vista como diferente. Sabe, Márcia, às vezes as pessoas têm medo do que não entendem. Mas esse menino tem um coração de ouro e um talento que precisa ser visto. Lucas, que ouvia a conversa, sorriu timidamente. Era raro ouvir alguém falar dele com tanto carinho e admiração.
Do lado de fora da casa, Ricardo observava discretamente. Ele havia seguido Dona Zefa desde o centro até ali, intrigado com a conexão que ela havia estabelecido com o menino em tão pouco tempo. Viu através da janela como Lucas mostrava seus desenhos, como Dona Zefa o ouvia com atenção genuína, como Márcia os observava com gratidão nos olhos. Era uma cena simples, mas profundamente tocante. 3 pessoas que tinham tão pouco materialmente, mas que compartilhavam algo que Ricardo, com toda a sua fortuna, raramente experimentava. Uma conexão humana autêntica. "O senhor está procurando alguém?" perguntou uma voz atrás dele. Ricardo se virou e viu uma senhora idosa, provavelmente uma vizinha. "Eu estou apenas esperando uma pessoa", respondeu ele, constrangido por ter sido flagrado observando. "Aquela é a casa do menino da cadeira de rodas. Boa gente. A tia dele trabalha muito para cuidar dele. Uma pena que os pais abandonaram o coitadinho quando descobriram que ele não ia andar." A senhora falava com aquela franqueza típica dos bairros periféricos, onde a vida de todos era conhecida por todos. "Ontem ele chegou com uma senhora que parecia moradora de rua. Estranhei no começo, mas a Márcia disse que ela salvou o menino quando ele ficou preso com a cadeira num buraco. Tem gente que não tem nada e divide o pouco que tem, né? E tem gente que tem tudo e não enxerga o que está na frente." As palavras da senhora atingiram Ricardo como um soco no estômago. Era exatamente o que ele estava sentindo. Um homem que tinha tudo, mas que havia se tornado cego para as coisas realmente importantes. Agradeceu a senhora e voltou para seu carro, decidido a fazer algo concreto. Não bastava observar de longe. Era hora de agir. Na casa, Dona Zefa se preparava para ir embora. "Preciso voltar antes que escureça", explicou ela. "Mas volto para visitar vocês, se não for incômodo." Lucas segurou sua mão com força. "Promete que volta, Dona Zefa? Quero mostrar mais desenhos para a senhora." Havia uma súplica silenciosa nos olhos do menino, um pedido que ia além das palavras. "Prometo, meu filho." E Dona Zefa nunca quebra uma promessa. Ela se despediu com um abraço apertado em Lucas e um aperto de mão em Márcia. "Obrigada por tudo", disse Márcia com a voz embargada. "A senhora apareceu como um anjo na nossa vida." Enquanto caminhava até o ponto de ônibus, Dona Zefa sentia uma mistura de emoções. Por um lado, estava feliz por ter encontrado Lucas e poder ajudá-lo de alguma forma. Por outro, sentia o peso de sua própria situação. O que poderia uma senhora em situação de rua realmente oferecer a um menino que precisava de tanto? Seus pensamentos foram interrompidos quando um carro preto parou ao seu lado. O vidro abaixou e ela viu um homem bem vestido. "Dona Zefa, posso dar uma carona para a senhora?" Ricardo perguntou com um sorriso gentil. Ela hesitou, desconfiada. Anos nas ruas a haviam ensinado a ser cautelosa. "Como sabe meu nome?" "Eu vi quando a senhora ajudou aquele menino na Avenida Paulista ontem. Meu nome é Ricardo Mendonça. Só quero ajudar, assim como a senhora ajudou Lucas." O nome Mendonça soou familiar para Dona Zefa. Já havia visto em jornais e revistas que encontrava no lixo. "O senhor é aquele empresário? O das empresas de computador?" Ricardo assentiu, um pouco constrangido. Não estava acostumado a ser reconhecido nas ruas. "Por que alguém como o senhor estaria interessado em ajudar alguém como eu?" perguntou ela, ainda desconfiada. Ricardo respirou fundo. Era uma pergunta justa. "Porque ontem eu vi algo que me fez lembrar valores que andei esquecendo. Vi a senhora, que não tem quase nada material, oferecer tudo o que podia para ajudar um desconhecido. Isso me tocou profundamente." Dona Zefa olhou nos olhos dele, como se pudesse enxergar sua alma. Depois de alguns instantes, decidiu aceitar a carona. Durante o trajeto, Ricardo contou um pouco sobre sua vida, sobre como cresceu em condições difíceis e como sua mãe, uma doméstica como Dona Zefa havia sido, o ensinou sobre dignidade e trabalho duro. "Construí um império, Dona Zefa, mas perdi algo no caminho. Ontem, vendo a senhora com Lucas, percebi o que era: a capacidade de me conectar verdadeiramente com as pessoas." Quando chegaram ao centro da cidade, Ricardo perguntou onde deveria deixá-la. Dona Zefa indicou o lugar onde costumava ficar, perto da padaria de seu Antônio. Ricardo sentiu um nó na garganta ao ver o pequeno espaço entre as lojas que ela chamava de lar. "Dona Zefa, eu gostaria de ajudar a senhora e o Lucas. Não por pena, mas por admiração pelo que vi ontem." Ela olhou com dignidade. "Não preciso de esmolas, seu Ricardo. Vivi minha vida toda com honestidade." "Não estou oferecendo esmolas", respondeu ele com sinceridade. "Estou oferecendo uma oportunidade. A senhora me ensinou algo valioso ontem, algo que nenhum dinheiro pode comprar. Deixe-me retribuir da maneira que posso."
Naquela noite, enquanto Dona Zefa se acomodava em seu canto habitual, coberta apenas por um cobertor fino, e Ricardo voltava para sua mansão no Morumbi, ambos pensavam na conversa que tiveram. Algo havia mudado para sempre. Uma conexão improvável havia se formado entre três pessoas de mundos completamente diferentes. Um menino cadeirante abandonado pelos pais, uma senhora em situação de rua com um coração enorme e um empresário bilionário que redescobria sua humanidade. O destino havia entrelaçado suas vidas de uma forma que nenhum deles poderia prever, e os segredos revelados naquele dia eram apenas o começo de uma transformação profunda que estava por vir. Na semana seguinte ao encontro com Ricardo, Dona Zefa notou mudanças sutis em sua rotina. Primeiro foi uma sacola com alimentos que apareceu misteriosamente ao lado de seu cobertor enquanto dormia. Depois, uma caixa com roupas limpas e um par de sapatos novos deixada na padaria de seu Antônio com seu nome. Alguém deixou isso para a senhora bem cedinho, explicou o padeiro entregando a caixa. Dona Zefa examinou o conteúdo com desconfiança. As roupas eram simples, mas de boa qualidade, exatamente do seu tamanho. Não havia bilhete ou qualquer identificação do remetente, mas ela suspeitava de quem se tratava. Ricardo Mendonça estava cumprindo sua promessa de ajudar, mas de forma discreta, respeitando sua dignidade. No jardim Miriam, Lucas e sua tia Márcia também recebiam ajuda misteriosa. Uma cesta básica completa foi entregue por um motoboy que disse apenas que era um presente de um amigo. Dias depois, chegou uma cadeira de rodas nova, mais moderna e confortável que a antiga, acompanhada de um bilhete simples, para facilitar seus caminhos, de alguém que admira sua coragem. Lucas ficou maravilhado com o presente, passando horas testando a nova cadeira pelo quintal pequeno da casa. Tia, será que foi a Dona Zefa? Perguntou ele confuso. Márcia balançou a cabeça. Acho que não, Lucas. Dona Zefa mal tem para ela mesma. Deve ser alguma instituição de caridade ou alguém da escola. Ricardo observava essas mudanças à distância, satisfeito com o impacto de sua ajuda silenciosa. Ele havia criado uma fundação anônima especificamente para ajudar Lucas e Dona Zefa, garantindo que o dinheiro chegasse a eles sem revelar sua identidade. Para Ricardo não se tratava apenas de caridade, mas de uma forma de reconexão com valores que havia deixado para trás em sua ascensão ao sucesso. Cada sorriso de Lucas em sua nova cadeira, cada noite que Dona Zefa passava com mais conforto, era uma pequena vitória pessoal para ele. Numa tarde de domingo, Dona Zefa visitou Lucas novamente. Ela havia guardado dinheiro suficiente para comprar lápis de cor. Um presente que sabia que faria os olhos do menino brilharem. Quando chegou a casa, encontrou Lucas no quintal, desenhando animadamente em um caderno novo. Dona Zefa! Exclamou ele ao vê-la, manobrando habilmente a nova cadeira até ela. Olha o que eu ganhei! Uma cadeira nova e materiais de desenho. Dona Zefa sorriu, genuinamente feliz pela alegria do menino. Que maravilha, meu filho. Parece que tem alguém olhando por você. Ela entregou os lápis de cor que havia trazido. Um presente modesto comparado aos outros, mas que Lucas recebeu com o mesmo entusiasmo. A senhora também ganhou coisas novas? Perguntou Lucas, notando as roupas limpas e os sapatos novos de Dona Zefa. Ela assentiu, um pouco envergonhada. Apareceram umas coisas para mim também. Acho que tem um anjo por aí cuidando da gente. Lucas sorriu, seus olhos brilhando com uma ideia. E se for a mesma pessoa? Alguém que viu quando a senhora me ajudou naquele dia? Dona Zefa pensou em Ricardo Mendonça, mas preferiu não mencionar o empresário. Não queria criar expectativas no menino. Pode ser, Lucas. O importante é que tem gente boa nesse mundo. Márcia convidou Dona Zefa para almoçar. A mesa estava mais farta que da última vez, graças às cestas básicas que vinham recebendo. Durante a refeição, Lucas contou animadamente sobre a escola, sobre como estava mais fácil se locomover com a cadeira nova, sobre os desenhos que estava fazendo. Sabia que a professora disse que eu tenho talento? Ela quer que eu participe de um concurso de arte. Dona Zefa ouvia tudo com atenção genuína, fazendo perguntas e incentivando o menino. Para ela, que havia perdido contato com o próprio neto, Lucas preenchia um vazio em seu coração. Depois do almoço, enquanto Lucas mostrava seus novos desenhos, Márcia puxou Dona Zefa para um canto. Preciso contar uma coisa, disse ela em voz baixa. Recebi uma proposta de emprego em um escritório. Salário melhor, carteira assinada, tudo certinho. Nunca pensei que isso aconteceria para mim. Dona Zefa abraçou Márcia, genuinamente feliz por ela. Você merece, filha. Tem cuidado desse menino com tanto amor. Márcia enxugou uma lágrima. O estranho é que não me lembro de ter enviado currículo para esse lugar. A mulher do RH disse que meu nome foi recomendado por alguém importante.
Ricardo, que havia orquestrado essa oportunidade para Márcia através de contatos em uma de suas empresas, continuava monitorando a situação discretamente. Ele havia pedido ao investigador que mantivesse um olho em Lucas e Dona Zefa, garantindo que estivessem bem e identificando outras necessidades que pudessem ter. Senhor Mendonça, disse Marcelo em seu relatório semanal. O menino está frequentando a escola regularmente agora. A professora de artes notou seu talento e o inscreveu em um programa especial. A tia começou no novo emprego e parece estar se adaptando bem. Quanto a Dona Zefa, ela continua em situação de rua, mas agora tem um colchonete melhor e roupas adequadas. Continua visitando o menino regularmente. Ricardo sentiu uma satisfação profunda ao ouvir essas notícias. Era como se estivesse redescobrindo uma parte de si mesmo que havia ficado adormecida por anos de foco exclusivo nos negócios. No entanto, algo o incomodava. Apesar de toda a ajuda material, Dona Zefa continuava nas ruas. Ele poderia facilmente providenciar um apartamento para ela, mas intuía que a senhora recusaria uma ajuda tão direta. Precisava encontrar uma forma de melhorar sua situação, respeitando sua autonomia e dignidade. A oportunidade surgiu quando seu Antônio, o padeiro, comentou com Ricardo que havia começado a frequentar a padaria regularmente para observar Dona Zefa de longe, que precisava de alguém para ajudar na limpeza e organização da padaria. Pensei na Dona Zefa, disse ele. Ela é honesta e trabalhadora. Só não sei se aceitaria. Ricardo viu ali a chance perfeita. Por que não oferece a ela? Poderia começar com poucas horas, ver como se adapta. Seu Antônio considerou a ideia. Vou falar com ela amanhã. Na manhã seguinte, quando Dona Zefa apareceu para seu café habitual, seu Antônio fez a proposta. Dona Zefa, estou precisando de ajuda aqui na padaria. Nada muito pesado, só organizar as prateleiras, limpar o salão, essas coisas. A senhora teria interesse? Dona Zefa ficou surpresa com a oferta. Fazia anos que ninguém lhe oferecia um trabalho de verdade. O senhor tem certeza, seu Antônio? Tem gente mais nova por aí. Tenho certeza sim. Confio na senhora. Pode começar amanhã mesmo se quiser. Não é muito, mas dá para alugar um quartinho ali na pensão da Dona Cida. Dona Zefa aceitou a proposta com lágrimas nos olhos. Aquela oportunidade significava muito mais que um simples emprego. Era a chance de recuperar sua dignidade, de ter um teto sobre a cabeça novamente, de sentir-se útil. O que ela não sabia era que Ricardo havia combinado com seu Antônio que pagaria secretamente parte do salário dela, garantindo que fosse suficiente para que pudesse alugar um quarto simples, mas decente. Nas semanas seguintes, a transformação na vida de Dona Zefa foi visível. Ela começou a trabalhar na padaria, acordando cedo todos os dias com um novo propósito. Com o primeiro pagamento, alugou um quarto pequeno na pensão próxima, trocando as ruas por um espaço que, embora modesto, era só seu. A rotina de trabalho trouxe de volta uma dignidade que havia perdido nos anos de rua. Seus olhos ganharam um novo brilho, suas costas se endireitaram, e até mesmo seu sorriso, antes tímido, tornou-se mais frequente. Lucas e Márcia notaram a mudança quando Dona Zefa os visitou no domingo seguinte. A senhora está diferente, observou Lucas com a perspicácia típica das crianças. Parece mais feliz. Dona Zefa contou sobre o emprego na padaria e o quartinho que havia alugado. As coisas estão melhorando para todos nós, não é? Comentou Márcia, que também estava se adaptando bem ao novo emprego. É como se alguém lá em cima tivesse decidido que era nossa hora de ter um pouco de sorte. Ricardo, que continuava acompanhando tudo à distância, sentia uma satisfação que nenhum negócio bem-sucedido jamais lhe proporcionara. Ver como pequenas intervenções podiam transformar vidas de forma tão significativa o fazia questionar todas as suas prioridades anteriores. No entanto, ele sabia que ainda havia muito a ser feito, especialmente em relação à saúde de Lucas. O investigador havia descoberto que o menino precisava de fisioterapia regular e tratamentos especializados que o sistema público não conseguia oferecer com a frequência necessária. Num gesto ousado, Ricardo fez uma doação anônima e substancial para a clínica de reabilitação mais conceituada da cidade, com a condição de que oferecessem tratamento gratuito a crianças com deficiência de bairros carentes, incluindo especificamente o Jardim Miriam. Quando Lucas recebeu a carta informando que havia sido selecionado para um programa especial de reabilitação, Márcia mal podia acreditar. Isso é um milagre, disse ela a Dona Zefa por telefone. Dizem que ele vai ter fisioterapia 3 vezes por semana, com os melhores especialistas. Até transporte eles vão oferecer. A transformação silenciosa continuava, afetando não apenas as vidas de Lucas, Márcia e Dona Zefa, mas também a de Ricardo.
O empresário, antes focado apenas em números e resultados, agora passava horas pensando em como poderia ajudar mais pessoas, como poderia usar sua fortuna de forma significativa. Ele começou a frequentar reuniões de sua empresa, não apenas para discutir lucros, mas também para implementar políticas de responsabilidade social. Seus funcionários notaram a mudança, comentando entre si como o chefe parecia mais humano, mais acessível. Um dia, enquanto tomava café na padaria de seu Antônio e observava discretamente Dona Zefa trabalhando com dedicação, Ricardo tomou uma decisão. Era hora de dar o próximo passo, de se envolver mais diretamente. Não bastava ajudar à distância. Ele queria conhecer melhor Lucas, entender suas necessidades, seus sonhos. Queria aprender mais com Dona Zefa sobre compaixão e generosidade genuína. Queria ser não apenas um benfeitor anônimo, mas uma presença real na vida daquelas pessoas que, sem saber, haviam transformado a sua própria vida. Naquela noite, Ricardo ligou para Marcelo, o investigador. Preciso que marque uma visita oficial à clínica de reabilitação no dia em que o menino Lucas tiver consulta. Vou como representante da fundação que fez a doação. É hora de conhecê-lo pessoalmente. O plano estava traçado. A transformação silenciosa que vinha ocorrendo nas vidas de todos eles estava prestes a ganhar uma nova dimensão. O que nenhum deles poderia prever era como esse encontro mudaria para sempre o curso de suas histórias. O dia da primeira consulta de Lucas na clínica de reabilitação chegou com uma mistura de expectativa e nervosismo. Uma van adaptada buscou o menino em casa, como prometido, deixando Márcia emocionada com tanto cuidado. A clínica era um prédio moderno no bairro do Itaim Bibi, com equipamentos de última geração e uma equipe de profissionais altamente qualificados. Lucas olhava para tudo com olhos arregalados, nunca tendo estado em um lugar tão sofisticado. "Tia, olha só esse lugar, parece coisa de filme", comentou ele enquanto a recepcionista os conduzia para a sala de avaliação inicial. Márcia apenas assentiu, ainda tentando entender como haviam tido tanta sorte de serem selecionados para aquele programa. Dr. Paulo, o fisioterapeuta-chefe, recebeu Lucas com um sorriso acolhedor. Após uma avaliação detalhada, ele explicou o plano de tratamento. Lucas tem um grande potencial para melhorar sua mobilidade e independência. Com o tratamento adequado, ele poderá fortalecer os músculos superiores e aprender técnicas que facilitarão muito sua vida diária. Enquanto o médico falava, Ricardo Mendonça observava tudo através de um vidro espelhado na sala ao lado. Ele havia chegado mais cedo, apresentando-se como representante da fundação que financiava o programa. Seu coração se apertou ao ver a expressão esperançosa no rosto de Lucas e o olhar emocionado de Márcia. Ao final da consulta, quando Lucas estava experimentando alguns exercícios com um dos terapeutas, Dr. Paulo chamou Márcia para uma conversa reservada. Ricardo, que havia sido convidado a acompanhar as avaliações como representante da fundação, juntou-se a eles. "Senhora Márcia, preciso fazer algumas perguntas sobre o histórico médico de Lucas", começou o médico. "Temos o prontuário básico, mas há informações importantes que precisamos para otimizar o tratamento." Márcia assentiu, um pouco tensa. "O que precisam saber, doutor? Lucas nasceu com a condição ou foi adquirida?" perguntou Dr. Paulo consultando suas anotações. Márcia respirou fundo antes de responder. "Foi aos 2 anos. Ele teve uma febre muito alta. Demorou para ser atendido no posto de saúde. Sua voz falhou um pouco. Quando finalmente conseguimos um médico, já havia afetado os nervos das pernas. Os pais dele, minha irmã e o marido, não aceitaram bem. Achavam que seria temporário, que ele voltaria a andar." Ricardo ouvia atentamente, sentindo um nó na garganta. "E quando perceberam que seria permanente?" perguntou o médico com delicadeza. "Eles simplesmente foram embora", respondeu Márcia com uma mistura de dor e raiva contida. "Deixaram uma carta dizendo que não tinham condições psicológicas de criar uma criança assim. Como se meu sobrinho fosse um objeto defeituoso que pudessem devolver." Lágrimas escorriam pelo rosto de Márcia enquanto ela relatava a história. Lucas tinha apenas 3 anos. Ele chorava chamando pela mãe todas as noites. Eu era a única família que restou para ele. Ricardo sentiu uma onda de indignação percorrer seu corpo. Como alguém poderia abandonar o próprio filho daquela maneira? Ao mesmo tempo, não pôde deixar de admirar ainda mais a força de Márcia, que assumiu a responsabilidade sem hesitar, mesmo com todas as dificuldades que enfrentaria. "A senhora tem feito um trabalho incrível", disse ele, incapaz de conter sua emoção. "Lucas é um menino extraordinário, e isso se deve muito aos seus cuidados." Márcia olhou para Ricardo com curiosidade. Havia algo familiar naquele homem bem vestido que se apresentara como representante da fundação. "Obrigada", respondeu ela simplesmente. "Faço o que qualquer pessoa com coração faria."
Lucas é minha vida agora. Dr. Paulo fez mais algumas perguntas técnicas sobre tratamentos anteriores e medicações antes de finalizar a consulta. Vamos desenvolver um programa personalizado para Lucas. Acredito que veremos progressos significativos nos próximos meses. Enquanto isso, na sala de fisioterapia, Lucas conversava animadamente com a terapeuta que o acompanhava. Sabe, eu tenho uma amiga muito especial, a Dona Zefa. Foi ela quem me salvou quando fiquei preso com a cadeira num buraco. Ninguém parava para me ajudar, mas ela largou tudo e veio me socorrer, mesmo na chuva. A terapeuta sorriu, encantada com o entusiasmo do menino. Ela deve ser uma pessoa muito especial mesmo. Ela é, confirmou Lucas. Antes ela morava na rua, sabia? Mas agora conseguiu um emprego numa padaria e até alugou um quartinho. Ela me visita todo domingo e sempre traz alguma coisa, mesmo quando não tem quase nada para ela. Ricardo, que havia se aproximado para observar os exercícios, ouviu a conversa e sentiu um aperto no peito. A admiração de Lucas por Dona Zefa era palpável, e com razão. Aquela senhora havia demonstrado mais humanidade em um único gesto do que muitas pessoas com todos os recursos do mundo jamais demonstrariam em toda a vida. Quando a sessão terminou, Ricardo se aproximou de Lucas. Ouvi você falando sobre sua amiga Dona Zefa. Parece ser alguém muito especial. Lucas sorriu, seus olhos brilhando. Ela é a melhor pessoa do mundo. Sabia que ela guardou o dinheiro das latinhas que catava só para me comprar lápis de cor? E ela nem tinha onde morar direito. Ricardo se agachou para ficar na altura dos olhos do menino. Você também parece ser alguém muito especial, Lucas. Gostaria de conhecer melhor você e sua amiga Dona Zefa. Sou Ricardo. Trabalho para a fundação que está ajudando com seu tratamento aqui. Naquele momento, Márcia voltou à sala acompanhada do Dr. Paulo. Ela notou a interação entre Ricardo e Lucas e se aproximou, um pouco apreensiva. Tudo bem por aqui? Perguntou. Lucas respondeu animadamente. Tia, esse é o Ricardo. Ele trabalha na fundação que está me ajudando e quer conhecer a Dona Zefa também. Márcia estendeu a mão para Ricardo, ainda com uma expressão de leve desconfiança. Muito prazer. Agradeço muito pela oportunidade que estão dando ao meu sobrinho. Ricardo apertou a mão de Márcia, sentindo o peso da responsabilidade que havia assumido silenciosamente. O prazer é meu, senhora Márcia. Lucas é um menino incrível e estamos felizes em poder ajudar. Ele hesitou por um momento antes de continuar. Na verdade, gostaria de conversar mais com vocês. Talvez pudéssemos marcar um encontro, incluindo a Dona Zefa, se for possível. A proposta pegou Márcia de surpresa. Por que um representante de uma fundação rica estaria interessado em conhecer Dona Zefa? Havia algo mais nessa história que ela não estava entendendo. Posso perguntar por quê? Questionou ela diretamente. Ricardo apreciou sua franqueza. Nossa fundação está desenvolvendo um programa de apoio mais abrangente para famílias como a de vocês. Gostaria de entender melhor as necessidades reais, ouvir diretamente das pessoas envolvidas. E pelo que Lucas contou, Dona Zefa é uma parte importante da vida de vocês agora. A explicação pareceu satisfazer Márcia por enquanto. Eles combinaram um encontro para o domingo seguinte, quando Dona Zefa já estaria visitando Lucas como de costume. Ricardo saiu da clínica com sentimentos conflitantes. Por um lado, estava feliz por finalmente dar um passo à frente e se envolver mais diretamente. Por outro, sentia o peso da verdade que ainda não havia revelado, que era ele quem estava por trás de todas as mudanças positivas nas vidas deles. No domingo, Ricardo chegou ao Jardim Miriam com o coração acelerado. Havia optado por um carro mais simples e roupas menos ostensivas para não intimidar ninguém. Quando bateu à porta da casa de Márcia, foi recebido por Lucas, que abriu a porta com um sorriso radiante. Ricardo, você veio mesmo! Vem, a Dona Zefa já está aqui. O menino manobrou habilmente sua cadeira para dentro da casa, com Ricardo o seguindo. Na pequena sala, Dona Zefa estava sentada no sofá, conversando com Márcia. Quando viu Ricardo, seus olhos se arregalaram em reconhecimento imediato. Senhor Mendonça? Disse ela surpresa. Márcia olhou de um para o outro confusa. Vocês já se conhecem? Ricardo respirou fundo. Era a hora da verdade. Sim, nos conhecemos. Na verdade, há algo que preciso contar a todos vocês. Nos minutos seguintes, Ricardo revelou tudo. Como havia observado Dona Zefa resgatando Lucas naquele dia chuvoso. Como aquilo o havia tocado profundamente, como decidiu ajudar anonimamente. Contou sobre a fundação que criara especificamente para eles, sobre como havia orquestrado o emprego de Márcia, a oportunidade para Dona Zefa na padaria, o tratamento de Lucas na clínica. Não fiz isso por pena ou para me sentir melhor comigo mesmo, explicou ele, vendo a expressão de choque nos rostos de Márcia e Dona Zefa. Fiz porque vocês me ensinaram algo que eu havia esquecido.
O valor da compaixão genuína, da generosidade sem esperar nada em troca. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Lucas olhava de um adulto para outro, tentando entender completamente o que estava acontecendo. Foi Dona Zefa quem finalmente quebrou o silêncio. Por que não disse antes, seu Ricardo? Por que todo esse segredo? Havia uma nota de mágoa em sua voz, como se sentisse que havia sido enganada de alguma forma. Temia que recusassem minha ajuda se soubessem que vinha de mim. Respondeu Ricardo honestamente. Não queria que pensassem que era apenas um rico tentando limpar sua consciência. Queria que a ajuda chegasse de forma que respeitasse a dignidade de vocês. Ele olhou diretamente para Dona Zefa. Especialmente a sua, Dona Zefa. Vi como a senhora ajudou Lucas naquele dia, sem hesitar, sem esperar reconhecimento. Aquilo me mostrou o que é verdadeira generosidade. Márcia, que havia permanecido em silêncio até então, levantou-se abruptamente. Preciso de um momento, disse ela saindo para a cozinha. Ricardo sentiu o peso do julgamento em seu gesto. Talvez tivesse cometido um erro ao revelar tudo assim. Lucas, percebendo a tensão, aproximou-se de Ricardo. Eu não tô bravo com você, disse ele com a simplicidade das crianças. Obrigado por me ajudar a poder fazer fisioterapia. A doutora disse que talvez eu consiga ficar em pé com apoio um dia. As palavras de Lucas trouxeram lágrimas aos olhos de Ricardo. Você é um menino muito especial, Lucas. Mais forte e corajoso do que muitos adultos que conheço. Dona Zefa observava a interação entre os dois, seu coração dividido entre gratidão pela ajuda e desconforto pela forma como tudo aconteceu. Seu Ricardo, disse ela finalmente, o senhor fez muito por nós, não posso negar. Mas precisamos de tempo para processar tudo isso. Nesse momento, Márcia voltou da cozinha. Seus olhos estavam vermelhos, mas sua expressão era firme. Senhor Mendonça, agradeço tudo o que fez por nós. De verdade. Mas preciso saber, o que espera de nós agora? Por que revelou tudo isso? A pergunta era direta e carregada de preocupação. Ricardo entendeu o medo por trás dela. O medo de que houvesse algum interesse oculto, alguma expectativa não revelada. Não espero nada, respondeu ele com sinceridade. Só queria que soubessem a verdade, e talvez eu esperasse que pudéssemos construir uma relação real, baseada em honestidade. Vocês três me ensinaram mais sobre humanidade em poucas semanas do que aprendi em toda a minha vida de sucesso empresarial. Ele olhou para cada um deles antes de continuar. Se preferirem, posso continuar ajudando à distância, sem interferir diretamente em suas vidas. A decisão é de vocês. O silêncio voltou a pairar sobre a sala, pesado com o peso das verdades reveladas e das decisões a serem tomadas. Foi quando, inesperadamente, Dona Zefa levantou-se e caminhou até a cozinha. Voltou com uma garrafa de café e xícaras. Vamos tomar um café e conversar direito, disse ela com sua sabedoria simples. Ninguém aqui é criança para ficar emburrado. Temos muito o que falar. Enquanto Dona Zefa servia o café, Ricardo notou como suas mãos tremiam ligeiramente. Não era apenas o tremor natural da idade. Havia algo mais. A senhora está bem, Dona Zefa? Perguntou ele, genuinamente preocupado. Ela tentou disfarçar, endireitando-se. É só cansaço, seu Ricardo. A idade já não é a mesma. Mas Márcia, que também havia notado, interveio. Dona Zefa, a senhora precisa contar a verdade. Já faz semanas que está assim. Relutante, Dona Zefa confessou que não estava se sentindo bem há algum tempo. Dores no peito, falta de ar, tonturas ocasionais. Não quis preocupar ninguém. Já basta tudo o que vocês têm para se preocupar com o Lucas. Ricardo sentiu uma onda de culpa. Havia se concentrado tanto em ajudar Lucas que não percebeu que Dona Zefa também precisava de cuidados médicos urgentes. Dona Zefa, a senhora precisa ver um médico imediatamente, insistiu ele. Posso marcar uma consulta para amanhã mesmo com o melhor cardiologista da cidade. Dona Zefa começou a protestar, mas foi interrompida por um acesso de tosse seguido por uma palidez súbita. Ela cambaleou, apoiando-se na mesa. Lucas gritou assustado. Dona Zefa! Ricardo e Márcia correram para ampará-la, ajudando-a a sentar-se novamente. Não é nada, meu filho. Tentou tranquilizar Dona Zefa, mas sua respiração estava visivelmente difícil. Ricardo não hesitou. Pegou o celular e ligou para seu médico pessoal, explicando a situação. Em seguida chamou uma ambulância particular. Vamos levá-la ao hospital agora mesmo, disse ele com firmeza. Não há discussão sobre isso. Enquanto esperavam a ambulância, Lucas segurou a mão de Dona Zefa, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. A senhora vai ficar boa, né? Promete? Dona Zefa sorriu fracamente, apertando a mão do menino. Prometo sim, meu filho. Dona Zefa é forte como uma árvore velha.
Não cai fácil não. Mas seus olhos, encontrando os de Ricardo e Márcia por cima da cabeça de Lucas, revelavam uma preocupação que suas palavras tentavam esconder. A ambulância chegou em minutos e Ricardo insistiu em acompanhar Dona Zefa. Márcia, você fica com Lucas. Vou garantir que ela receba o melhor atendimento possível. Mandarei notícias constantemente. Enquanto os paramédicos preparavam Dona Zefa para o transporte, Lucas se aproximou de Ricardo. Cuida dela, por favor, pediu ele com voz trêmula. Ela é minha melhor amiga. Ricardo se agachou, olhando nos olhos do menino. Prometo, Lucas. Vou cuidar dela como se fosse minha própria mãe. No hospital, os médicos confirmaram o que Ricardo já suspeitava. Dona Zefa estava com um quadro cardíaco sério, agravado por anos de vida nas ruas, má alimentação e falta de cuidados médicos básicos. Precisaria de tratamento intensivo e possivelmente uma cirurgia. Enquanto ela era levada para exames, Ricardo sentou-se na sala de espera, a cabeça entre as mãos. Como não havia percebido antes? Como permitiu que ela continuasse trabalhando na padaria quando claramente precisava de descanso e cuidados médicos? Seu telefone tocou. Era Márcia perguntando por notícias. Ricardo explicou a situação com honestidade, prometendo que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir a recuperação de Dona Zefa. Lucas está muito abalado, disse Márcia. Ele não para de chorar e perguntar se ela vai ficar bem. Ricardo sentiu o peso da responsabilidade que havia assumido. Diga a ele que estou aqui com ela e não vou sair do lado dela. Vamos superar isso juntos. Quando desligou o telefone, Ricardo percebeu que algo fundamental havia mudado dentro dele. Não estava mais apenas ajudando aquelas pessoas como um benfeitor distante. Havia se tornado parte de suas vidas, e eles parte da dele. As verdades dolorosas reveladas naquele dia, o abandono de Lucas por seus pais, a condição de saúde de Dona Zefa, sua própria intervenção secreta, haviam criado laços que não poderiam mais ser ignorados. Horas depois, o médico finalmente saiu da sala de exames para falar com Ricardo. Senhor Mendonça, a situação da Dona Josefa é delicada. Ela tem uma insuficiência cardíaca significativa, provavelmente resultado de anos de hipertensão não tratada. Além disso, encontramos sinais de uma diabetes não diagnosticada. Ricardo ouviu tudo com crescente preocupação. Ela vai precisar de tratamento intensivo, medicação regular e possivelmente uma intervenção cirúrgica nas próximas semanas. Por enquanto, vamos estabilizá-la e mantê-la em observação. Faça tudo o que for necessário, doutor. Custo não é problema, respondeu Ricardo imediatamente. O médico assentiu, mas seu olhar era grave. Entendo, Sr. Mendonça, mas preciso ser franco. A idade dela e o tempo que passou sem tratamento adequado complicam o quadro. Vamos fazer o possível, mas prepare-se para um processo de recuperação longo e com possíveis complicações. Quando finalmente pôde ver Dona Zefa, Ricardo sentiu um aperto no peito. Deitada na cama do hospital, conectada a monitores e com uma máscara de oxigênio, ela parecia menor e mais frágil do que nunca. Seus olhos, no entanto, mantinham aquela força que o havia impressionado desde o primeiro dia. Seu Ricardo, disse ela com voz fraca quando o viu. Não precisava de todo esse alvoroço. Já vivi muito, sabe? Ricardo puxou uma cadeira para perto da cama e segurou a mão dela. Dona Zefa, a senhora ainda tem muito para viver. E muita gente precisando da senhora, especialmente um certo menino que não para de ligar perguntando como está. Ao mencionar Lucas, os olhos de Dona Zefa se encheram de lágrimas. Aquele menino. Ele me salvou tanto quanto eu salvei ele, sabia? Me deu um motivo para seguir em frente quando eu já não via mais sentido em nada. Naquela noite, Ricardo não saiu do hospital. Mandou buscar roupas em sua casa e se instalou em uma poltrona no quarto de Dona Zefa, determinado a estar presente caso ela precisasse de algo. Durante a madrugada, enquanto ela dormia sob efeito de medicamentos, ele refletia sobre os rumos inesperados que sua vida havia tomado. Há apenas algumas semanas, estava completamente absorvido por negócios, reuniões, aquisições. Um mundo que agora parecia distante e vazio, comparado à profundidade das conexões humanas que estava descobrindo. Na manhã seguinte, Ricardo organizou para que Márcia e Lucas pudessem visitar Dona Zefa. Quando o menino entrou no quarto em sua cadeira de rodas, seus olhos se arregalaram ao ver todos os equipamentos médicos, mas seu foco logo se fixou em Dona Zefa. Trouxe um desenho para a senhora, disse ele timidamente, entregando uma folha de papel onde havia desenhado 3 figuras de mãos dadas. Uma mulher mais velha, um menino em uma cadeira de rodas e uma mulher mais jovem. Somos nós, nossa família. Dona Zefa pegou o desenho com mãos trêmulas, incapaz de conter as lágrimas. É lindo, meu filho. Vou pendurar aqui mesmo para todo mundo ver.
Ricardo observava a cena com um nó na garganta, percebendo a profundidade do vínculo que havia se formado entre aquelas pessoas que o destino havia unido de maneira tão improvável. Enquanto Lucas contava animadamente para Dona Zefa sobre seus progressos na fisioterapia, Ricardo puxou Márcia para um canto do quarto. Os médicos disseram que ela vai precisar de cuidados intensivos por um bom tempo, explicou ele em voz baixa. Depois que receber alta, não poderá voltar a trabalhar na padaria ou morar sozinha naquele quartinho. Márcia assentiu preocupada. Mas o que vamos fazer? Não temos condições de... Eu tenho uma proposta, interrompeu Ricardo. Tenho uma casa no Morumbi, grande demais para uma pessoa só. Gostaria que vocês três considerassem se mudar para lá. Há espaço de sobra, é totalmente adaptada para cadeira de rodas, e poderíamos ter enfermeiros para ajudar com Dona Zefa. Vendo a hesitação no rosto de Márcia, ele continuou. Não é caridade, Márcia. É uma chance de formarmos uma... família. Por falta de palavra melhor. Vocês me ensinaram mais sobre humanidade em poucas semanas do que aprendi em toda a minha vida. Estou propondo uma troca justa. Márcia olhou para Lucas e Dona Zefa, que riam juntos como se estivessem em qualquer lugar, menos em um quarto de hospital. Preciso pensar, Ricardo. É uma decisão grande demais para tomar assim. Ricardo respeitou sua cautela. Claro, tome o tempo que precisar. Mas saiba que a oferta está de pé, independentemente de qualquer coisa. Nos dias que se seguiram, a condição de Dona Zefa se estabilizou, mas os médicos confirmaram que ela precisaria de uma cirurgia cardíaca. Ricardo moveu céus e terra para trazer o melhor cirurgião cardíaco do país, que por coincidência era um velho amigo de faculdade. Dr. Roberto examinou todos os exames e confirmou a necessidade da intervenção. É um procedimento delicado na idade dela, Ricardo, mas sem a cirurgia, as chances são muito pequenas a longo prazo. Na véspera da cirurgia, Ricardo levou Lucas para uma visita especial à Dona Zefa. O menino estava visivelmente nervoso, entendendo a gravidade da situação, apesar das tentativas dos adultos de minimizá-la. Dona Zefa, a senhora vai ficar boa, né? Perguntou ele, segurando a mão dela com força. Dona Zefa sorriu, aquele sorriso que iluminava todo o seu rosto, apesar das rugas e do cansaço. Vou sim, meu filho. Tenho muita coisa para ver ainda, principalmente você crescendo e se tornando esse artista incrível que vai ser. Quando chegou a hora de Lucas ir embora, ele se recusou a soltar a mão de Dona Zefa. Não quero ir, quero ficar com ela. Ricardo e Márcia trocaram olhares preocupados, sem saber como lidar com a situação. Foi Dona Zefa quem encontrou as palavras certas. Lucas, olha para mim, disse ela com firmeza. Lembra quando a gente se conheceu? Você estava preso naquele buraco, na chuva, e parecia que ninguém ia te ajudar. Mas eu ajudei, não foi? E agora estou num buraco também, mas tenho os melhores médicos e o seu Ricardo aqui para me ajudar a sair. Preciso que você seja forte, assim como foi naquele dia. As palavras de Dona Zefa acalmaram Lucas, que finalmente concordou em ir para casa com Márcia, não sem antes dar um beijo demorado na testa da idosa. Quando ficaram sozinhos, Dona Zefa olhou para Ricardo com uma seriedade que ele raramente havia visto. Seu Ricardo, preciso que me prometa uma coisa. Qualquer coisa, Dona Zefa, respondeu ele prontamente. Se algo acontecer comigo amanhã, prometa que vai cuidar daquele menino. Não deixe que ele se sinta abandonado de novo. Ricardo sentiu o peso daquela promessa. Não era apenas um compromisso financeiro ou logístico. Era um compromisso de coração, de estar presente na vida de Lucas como uma figura constante e confiável. Prometo, Dona Zefa. Mas a senhora vai sair dessa cirurgia mais forte do que entrou. E vamos todos cuidar dele juntos. Na manhã da cirurgia, Ricardo estava no hospital antes mesmo do nascer do sol. Acompanhou todo o processo de preparação, segurando a mão de Dona Zefa até o último momento antes de ela entrar na sala de cirurgia. Vou estar aqui quando a senhora acordar, prometeu ele. Dona Zefa apenas assentiu, seus olhos comunicando tudo o que as palavras não podiam expressar. As horas seguintes foram as mais longas na vida de Ricardo. Ele andava de um lado para outro na sala de espera, checando o relógio a cada minuto, sobressaltando-se cada vez que a porta se abria. Márcia chegou com Lucas pouco depois, e os três aguardaram juntos, unidos pela preocupação comum. Lucas desenhou incansavelmente durante a espera, criando imagens coloridas de Dona Zefa sorrindo, caminhando em um parque, sentada em um banco sob o sol. Finalmente, após quase 6 horas de cirurgia, Dr. Roberto apareceu na sala de espera. Seu rosto estava cansado, mas havia um leve sorriso em seus lábios. A cirurgia foi bem sucedida, anunciou ele. Dona Josefa é uma lutadora. Houve alguns momentos tensos, mas ela reagiu melhor do que esperávamos. Agora começa o processo de recuperação, que não será fácil, mas o pior já passou.
O alívio que tomou conta da sala era quase palpável. Lucas começou a chorar de alegria. Márcia o abraçou forte. E Ricardo sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. "Quando podemos vê-la?" perguntou ele ansiosamente. "Ela está na UTI e ficará sedada por algumas horas", explicou o médico. "Amanhã, se tudo continuar estável, poderão fazer uma visita breve." Naquela noite, Ricardo levou Márcia e Lucas para jantar em um restaurante simples, mas acolhedor. Durante a refeição, Márcia finalmente trouxe à tona o assunto da proposta de Ricardo. "Estive pensando sobre o que você sugeriu, sobre nos mudarmos para sua casa." Ricardo aguardou, tentando não demonstrar sua ansiedade pela resposta. "Acho que seria bom para todos nós. Lucas precisa de espaço para se movimentar com a cadeira. Dona Zefa vai precisar de cuidados constantes. E você..." Ela hesitou por um momento. "Você parece precisar de nós tanto quanto precisamos de você." A simplicidade e a profundidade daquela observação atingiram Ricardo em cheio. Era verdade. Ele precisava deles, da honestidade de Dona Zefa, da resiliência de Lucas, da força tranquila de Márcia. Precisava daquela família improvisada que o destino havia colocado em seu caminho. "Obrigado." Foi tudo o que conseguiu dizer, com a voz embargada pela emoção. Lucas, que havia estado concentrado em seu desenho enquanto os adultos conversavam, levantou a cabeça de repente. "Isso significa que vamos morar todos juntos? Como uma família de verdade?" A pergunta, feita com a inocência e a esperança características da infância, trouxe lágrimas aos olhos de Ricardo e Márcia. "Sim, Lucas", respondeu Ricardo. "Como uma família de verdade." No dia seguinte, quando finalmente puderam visitar Dona Zefa na UTI, encontraram-na fraca, mas consciente. Seus olhos se iluminaram ao ver Lucas, e ela estendeu a mão trêmula para tocar o rosto do menino. "Meu artista preferido", murmurou com voz rouca. Lucas segurou a mão dela contra seu rosto, as lágrimas escorrendo livremente. "A gente vai morar todos juntos quando a senhora sair daqui", contou ele animadamente. "O Ricardo tem uma casa grande onde minha cadeira pode passar em todos os lugares." Dona Zefa olhou para Ricardo e Márcia, que confirmaram com um aceno de cabeça. Um sorriso fraco, mas genuíno, se formou em seus lábios. "Parece que finalmente vou ter um teto decente sobre minha cabeça", brincou ela, mostrando que seu espírito permanecia intacto apesar da fragilidade física. Enquanto observava aquela cena, Ricardo sentiu uma certeza crescer dentro dele. As verdades dolorosas que haviam sido reveladas nas últimas semanas, o abandono de Lucas, a situação precária de Dona Zefa, sua própria solidão apesar de todo o sucesso material, estavam dando lugar a uma nova verdade, uma verdade de conexão, de família escolhida, de amor que transcendia laços de sangue e circunstâncias sociais. O caminho à frente não seria fácil. Dona Zefa enfrentaria um longo processo de recuperação, Lucas continuaria precisando de tratamentos especializados, e todos eles teriam que aprender a conviver sob o mesmo teto, com suas diferenças e histórias individuais. Mas naquele momento, olhando para aquelas 3 pessoas que o destino havia colocado em seu caminho, Ricardo soube que juntos eles encontrariam força para superar qualquer obstáculo. As verdades dolorosas do passado não desapareceriam, mas serviriam como fundação para construir um futuro onde nenhum deles precisaria enfrentar a vida sozinho novamente. 3 meses se passaram desde a cirurgia de Dona Zefa. A casa de Ricardo no Morumbi, antes um espaço vazio e silencioso, apesar de sua grandiosidade, agora transbordava de vida. Os corredores largos que antes pareciam frios e impessoais, tornaram-se perfeitos para Lucas manobrar sua cadeira de rodas com liberdade. Os jardins extensos, que Ricardo raramente visitava, agora eram o lugar favorito de Dona Zefa para tomar sol nas manhãs, acompanhada por uma xícara de chá e observando os pássaros que vinham visitar os comedouros que ela mesma havia instalado. Márcia havia transformado a cozinha enorme e antes subutilizada em um centro de atividade constante, enchendo a casa com aromas de comida caseira que Ricardo não experimentava desde a infância. A transição não havia sido fácil. Nos primeiros dias após a mudança, houve momentos de tensão e estranhamento. Dona Zefa, ainda se recuperando da cirurgia, sentia-se deslocada em meio ao luxo da mansão. "Seu Ricardo, isso aqui é bonito demais para uma velha como eu", dizia ela frequentemente. "Me sinto como se estivesse sujando só de sentar nos móveis." Ricardo precisou de tempo e paciência para convencê-la de que aquela era agora a casa dela também, que tinha todo o direito de ocupar os espaços, de fazer mudanças, de sentir-se à vontade. Márcia, por sua vez, lutava contra o sentimento de estar em dívida. "Não quero que pense que estamos aqui pelo seu dinheiro", disse ela certa noite quando encontrou Ricardo trabalhando tarde em seu escritório. "Se pudesse, pagaria por tudo." Ricardo entendeu sua preocupação.
Márcia, você me dá algo que dinheiro nenhum pode comprar. Uma família. Além disso, você trabalha duro no escritório, contribui mais do que imagina. Márcia havia aceitado uma posição na área administrativa de uma das empresas de Ricardo, onde seu talento para a organização e sua ética de trabalho logo a destacaram. Lucas foi quem se adaptou mais rapidamente. Para uma criança que havia enfrentado tantas limitações, a casa espaçosa com rampas, elevadores e banheiros adaptados era como um sonho realizado. Ele explorava cada canto com sua cadeira, maravilhado com a liberdade de movimento que nunca havia experimentado antes. Seu quarto, que Ricardo havia decorado com materiais de arte de qualidade profissional e uma mesa especialmente projetada para sua altura, tornou-se seu refúgio criativo. Tio Ricardo, olha o que eu desenhei hoje. Tornou-se uma frase que ecoava pela casa quase diariamente, sempre seguida por um desenho mais impressionante que o anterior. Naquela manhã de domingo, Ricardo observava a cena no jardim com uma sensação de plenitude que jamais havia experimentado. Dona Zefa, já muito mais forte após meses de tratamento adequado, ensinava Lucas a plantar sementes em pequenos vasos adaptados para que ele pudesse alcançá-los de sua cadeira. Márcia preparava uma mesa para o café da manhã ao ar livre, cantarolando uma música. Era uma cena simples, cotidiana, mas para Ricardo representava uma transformação completa em sua vida. Bom dia, pessoal, disse ele, aproximando-se com uma bandeja de frutas que havia cortado. Nos últimos meses, Ricardo havia descoberto pequenos prazeres domésticos que nunca imaginara que poderia apreciar, como preparar o café da manhã para sua nova família. Bom dia, tio Ricardo, respondeu Lucas animadamente. A dona Zefa está me ensinando a plantar tomate cereja. Ela disse que eu tenho mãos abençoadas para plantas. Dona Zefa sorriu, ajeitando o chapéu de palha que usava para se proteger do sol. Este menino tem talento para tudo que põe as mãos, seu Ricardo. Vai ser um grande artista um dia, mas também poderia ser um ótimo jardineiro. Havia um orgulho genuíno em sua voz. O tipo de orgulho que só uma avó possuiria. Embora não houvesse laços de sangue entre eles, Dona Zefa havia naturalmente assumido esse papel na vida de Lucas, preenchendo um vazio que o abandono dos pais biológicos havia deixado. Enquanto tomavam café da manhã juntos, Ricardo anunciou a surpresa que havia planejado. Tenho uma novidade para vocês. Consegui todos os documentos necessários para formalizar nossa situação. Ele tirou uma pasta do bolso e a colocou sobre a mesa. São os papéis para a adoção oficial de Lucas. Um silêncio surpreso caiu sobre a mesa. Lucas foi o primeiro a reagir, seus olhos se arregalando. Adoção? Isso significa que você vai ser meu pai de verdade, tio Ricardo? Ricardo sentiu um nó na garganta. Se você quiser, Lucas. Márcia continuaria sendo sua guardiã legal. Mas eu seria oficialmente seu pai adotivo. E há mais. Ele olhou para Dona Zefa. Dona Zefa, incluí uma cláusula especial reconhecendo você como parte integrante da família, com direitos legais sobre Lucas também. Seria algo como uma avó oficial, com todos os direitos que isso implica. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto enrugado de Dona Zefa. Em seus 63 anos de vida, após perder contato com sua própria filha e neto, jamais imaginou que teria uma segunda chance de ser família para alguém. Seu Ricardo, isso é... nem sei o que dizer. Márcia também estava emocionada, segurando a mão de Lucas com força. Você tem certeza disso, Ricardo? É um compromisso enorme. Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida, respondeu ele com convicção. Nos últimos meses, aprendi o que realmente importa. Construí um império empresarial, mas vocês me ensinaram a construir algo muito mais valioso. Um lar. Quero oficializar o que já sentimos. Que somos uma família, não importa quão não convencional ela seja. Lucas não conseguia conter sua emoção. Lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto ele tentava processar o que aquilo significava. Toda sua vida havia sido marcada pelo abandono, pela sensação de não ser querido por seus próprios pais. E agora ali estava alguém, não apenas alguém, mas 3 pessoas, escolhendo-o ativamente, querendo formar uma família com ele. Eu posso te chamar de pai? Perguntou ele com a voz embargada. Ricardo se ajoelhou ao lado da cadeira de Lucas, ficando na altura de seus olhos. Seria a maior honra da minha vida, Lucas. O menino não hesitou em se jogar para frente, abraçando Ricardo com toda a força que seus braços permitiam. Márcia e Dona Zefa se juntaram ao abraço, formando um círculo de amor ao redor do menino que havia unido todos eles. Quando finalmente se separaram, todos enxugando lágrimas, Ricardo continuou. Há mais uma coisa que gostaria de propor. Ele respirou fundo antes de continuar. Estive pensando em criar uma fundação oficial, não mais anônima.
Uma fundação que ajude crianças com deficiência e idosos em situação de vulnerabilidade. E gostaria que vocês três fossem parte ativa disso. Especialmente você, Dona Zefa. A ideia pegou Dona Zefa de surpresa. Eu? O que uma velha como eu poderia fazer numa fundação dessas, seu Ricardo? Ele sorriu, admirando a humildade daquela mulher que havia ensinado tanto a todos eles. Quem melhor para entender as necessidades reais das pessoas, Dona Zefa? A senhora viveu nas ruas, conhece a realidade que muitos executivos de ONGs só veem em relatórios. Sua experiência é invalorável. A proposta trouxe um novo brilho aos olhos de Dona Zefa. Depois de anos sentindo-se invisível para a sociedade, a ideia de poder usar sua experiência para ajudar outros era profundamente significativa. Se o senhor acha que posso ajudar, então aceito. Márcia também expressou entusiasmo pela ideia, sugerindo que poderia usar sua experiência administrativa para ajudar na organização da fundação. Lucas, sempre surpreendendo a todos com sua perspicácia, teve sua própria sugestão. Podíamos fazer um programa de arte para crianças como eu. Eu poderia ensinar desenho para outros meninos de cadeira de rodas. Ricardo sorriu, maravilhado com a generosidade natural do menino. Mesmo tendo passado por tanto sofrimento, seu instinto era compartilhar seus dons com outros. Nas semanas seguintes, os planos para a fundação tomaram forma concreta. Ricardo utilizou seus contatos e recursos para estabelecer a estrutura legal e financeira, mas insistiu que a direção conceitual viesse de Dona Zefa, Márcia e Lucas. Vocês conhecem as necessidades reais. Eu só estou fornecendo os meios. A Fundação Novos Caminhos, como foi batizada por sugestão de Lucas, logo se estabeleceu com 3 programas principais. Um voltado para crianças com deficiência, oferecendo tratamentos especializados e atividades artísticas. Outro focado em idosos em situação de vulnerabilidade, proporcionando moradia digna e oportunidades de trabalho adaptadas. E um terceiro dedicado a famílias não convencionais, ajudando em processos de adoção e guarda compartilhada. O lançamento oficial da fundação coincidiu com a finalização do processo de adoção de Lucas. Foi uma cerimônia simples, mas emocionante, realizada no jardim da casa, com a presença apenas de algumas pessoas próximas. O Dr. Paulo, fisioterapeuta de Lucas, o Dr. Roberto, que havia operado Dona Zefa, seu Antônio, o padeiro que havia dado emprego a Dona Zefa, e alguns funcionários das empresas de Ricardo que haviam se tornado amigos da família. Durante a cerimônia, Ricardo fez um discurso que emocionou a todos. Há 6 meses, eu era um homem que tinha tudo o que o dinheiro pode comprar, mas vivia em um vazio que nenhuma conta bancária poderia preencher. Foi preciso uma chuva forte, um buraco na Avenida Paulista, um menino corajoso em uma cadeira de rodas e uma senhora extraordinária para me mostrar o que realmente importa na vida. Ele olhou para Dona Zefa, que usava um vestido simples mas elegante, escolhido especialmente para a ocasião. Dona Zefa me ensinou que a verdadeira riqueza está na capacidade de dar, quando não se tem quase nada, de enxergar além das aparências, de estender a mão sem esperar nada em troca. Voltando-se para Lucas, que estava impecavelmente vestido em sua cadeira de rodas, Ricardo continuou. Lucas me ensinou que a força não está nas pernas que nos sustentam, mas no coração que nos move. Sua resiliência, sua criatividade, sua capacidade de sorrir apesar de tudo o que enfrentou, são lições que levarei para sempre comigo. Por fim, olhou para Márcia. E Márcia me mostrou o que significa amor incondicional, ao assumir a responsabilidade por uma criança que não era sua, sacrificando seus próprios sonhos para dar a Lucas uma chance na vida. Ao final do discurso não havia um olho seco no jardim. Lucas foi o primeiro a quebrar o silêncio emocionado, manobrando sua cadeira até Ricardo e estendendo os braços para um abraço. "Te amo, pai", disse ele simplesmente, usando pela primeira vez oficialmente aquela palavra que tanto significava para ambos. Ricardo o abraçou com força, sentindo como se seu coração pudesse explodir de felicidade. Dona Zefa, observando a cena, não conseguia conter as lágrimas. Sua vida havia dado uma volta completa. Da segurança de um lar na juventude, para as dificuldades das ruas na velhice, e agora de volta para um lar. Não apenas um teto, mas um verdadeiro lar, com amor, propósito e dignidade. "Deus escreve certo por linhas tortas", murmurou ela para si mesma, uma expressão que sua própria mãe costumava usar. Márcia se aproximou e passou o braço pelos ombros de Dona Zefa. "A senhora está bem?" Dona Zefa assentiu, enxugando as lágrimas. "Nunca estive melhor, minha filha. Estou pensando em como a vida dá voltas. Naquele dia, na chuva, pensei que estava apenas ajudando um menino preso num buraco. Não sabia que estava salvando a mim mesma também." A celebração continuou noite adentro, com música, comida e muitas risadas.
Lucas mostrou orgulhosamente seus últimos desenhos, incluindo um retrato da família que agora formavam. Ele em sua cadeira, Ricardo ao seu lado, Dona Zefa sentada em uma poltrona com um sorriso sereno e Márcia de pé, com as mãos nos ombros de Lucas. Era uma imagem que capturava perfeitamente a essência daquela família não convencional. Unida não por laços de sangue, mas por escolha e amor. Mais tarde naquela noite, quando a casa finalmente silenciou e todos se recolheram, Ricardo ficou um momento a mais no jardim, contemplando as estrelas. Pensou em sua mãe, que havia criado 3 filhos sozinha com tão poucos recursos, mas tanto amor. Espero que esteja orgulhosa, mãe. Sussurrou para o céu. Finalmente entendi o que você tentou me ensinar todos aqueles anos. Na manhã seguinte, um novo capítulo começaria para todos eles. A Fundação Novos Caminhos abriria suas portas oficialmente. Lucas iniciaria um novo tratamento promissor que poderia permitir que ele ficasse em pé com apoio, Dona Zefa assumiria seu papel como conselheira sênior da fundação e Márcia começaria a coordenar o programa de apoio às famílias. Mas, mais importante que tudo isso, eles enfrentariam esse novo dia como haviam prometido enfrentar todos os outros, juntos como a família que escolheram ser. Enquanto o sol nascia no horizonte, iluminando gradualmente o jardim onde tantas lágrimas e sorrisos haviam sido compartilhados, Ricardo pensou na jornada extraordinária que os havia trazido até ali. Uma mendiga ajudando um menino deficiente que caiu em um buraco, sem imaginar que o pai milionário estava observando. O que começara como um ato de compaixão espontânea havia se transformado em uma teia de conexões que mudou para sempre a vida de todos os envolvidos. O novo amanhecer não trazia apenas um novo dia, mas uma nova forma de ver o mundo, de valorizar o que realmente importa, de reconhecer que as verdadeiras riquezas não estão em contas bancárias ou mansões, mas nos laços que formamos, nas mãos que estendemos, nos corações que tocamos. E naquela casa no Morumbi, 4 pessoas que o destino havia unido da maneira mais improvável celebravam essa descoberta a cada novo dia, a cada novo amanhecer.